Olá, sejam muito bem-vindos à Pílula do Conhecimento. Olha, hoje a gente vai desvendar um segredo que pode ser um verdadeiro divisor de águas para quem está buscando um resultado de verdade. Vamos mergulhar num desafio de 7 dias, super potente e acessível, pensado para dar aquela acelerada no metabolismo. Bora lá? Sabe, essa pergunta aqui, ela toca numa frustração que, nossa, é muito comum, né? Aquele ciclo de tentar uma coisa nova, se animar, aí não ver resultado, se decepcionar. É cansativo demais. Mas e se a solução não for uma pílula mágica? E sim uma combinação inteligente de coisas que já estão aí ao nosso alcance? E é exatamente aqui que entra a nossa regra de ouro. O que a gente vai conversar hoje não é sobre milagre, de jeito nenhum. É sobre usar a ciência e a consciência a nosso favor. A ideia é entender como o nosso corpo funciona para a gente poder fazer escolhas mais espertas, sabe? Pois é, e essa é a grande verdade que a gente precisa ter em mente. Pensa nesses chás e alimentos como um turbo para o motor do seu esforço. Eles são como ajudantes, catalisadores que dão aquele empurrãozinho, sabe? Potencializam os resultados. Mas eles não fazem o trabalho todo sozinhos. Então, pensa assim, o emagrecimento saudável é como se fosse um tripé. Ele precisa de 3 pernas para ficar em pé. Primeiro, uma dieta ajustada com um déficit calórico. Segundo, movimento, se exercitar. E terceiro, esses catalisadores naturais. E hoje, o nosso foco vai ser todinho nesse terceiro pilar. Vamos ver como a gente usa ele para dar um gás nos outros dois. Mas antes de a gente fundo nisso, um aviso super importante, tá? Tudo que a gente fala aqui é para informar. É fundamental conversar com um médico ou nutricionista antes de qualquer mudança grande, principalmente se existir alguma condição de saúde. E a palavra-chave para tudo na vida, e aqui não é diferente, é moderação. Ok, então, bora abrir a nossa primeira caixa de ferramentas e ver como é que esses turbos naturais funcionam na prática. Se prepara para conhecer uns novos aliados bem poderosos. Vamos começar com o hibisco. Muita gente acha que ele queima a gordura, mas o superpoder dele, na verdade, é outro. Ele é um diurético fantástico. O hibisco combate a retenção de líquidos, sabe? Aquela que deixa a gente com a sensação de inchaço. Ele ajuda o corpo a eliminar o excesso de água e sódio. Agora sim, o famoso chá verde. Esse aqui sim tem uma ação termogênica bem conhecida. Ele é cheio de uma substância chamadas catequinas, que dão uma bela acelerada no metabolismo e ajudam na queima de gordura. E aqui vai uma pílula do conhecimento de ouro. Tenta tomar o chá verde longe das refeições principais, tipo almoço e jantar. Por quê? Para não atrapalhar a absorção de ferro da comida. É um detalhe que faz toda a diferença. E chegamos no gengibre. Gente, o gengibre tem um poder duplo que é impressionante. Além de também ser termogênico, ou seja, aumentar o gasto de calorias, ele é um anti-inflamatório super potente. E por que isso é tão importante? Porque um corpo que vive inflamado tem uma dificuldade muito, mas muito maior para emagrecer. Bom, já falamos das ervas. Agora vamos para a segunda parte do nosso kit de ferramentas, a comida. Vamos ver 5 alimentos super fáceis de achar, baratos e que fazem um bem danado para o corpo, principalmente para manter a saciedade e a saúde em dia. Então, olha só que time de peso que a gente montou aqui. Para dar saciedade e segurar a fome, a gente tem os ovos, com proteína de altíssima qualidade, e a aveia, cheia de fibras. Para dar aquele up termogênico, a pimenta. Para cuidar do nosso intestino, o iogurte natural, que alimenta as bactérias boas. E o grande truque, as folhas verdes escuras, que enchem o prato e o estômago com pouquíssimas calorias. Ok, agora a gente já conhece as peças do jogo, certo? Mas como é que a gente junta tudo isso? Vamos ver agora o plano prático do desafio de 7 dias. E a palavra mágica aqui, gente, é uma só: consistência. Olha como a rotina é simples e inteligente. O dia começa com um chá detox para já dar uma ativada no corpo. Depois, um café da manhã forte com ovo e aveia para dar sustância. No almoço, a regra de ouro, metade do prato com folhas verdes. No lanche da tarde, um iogurte natural. E para a noite, uma refeição leve, sem pesar. E para fechar o dia e ajudar a relaxar, mais um chazinho de hibisco antes de dormir. Perfeito. E o movimento, como fica? Calma, não precisa virar atleta olímpico da noite pro dia. A meta é simples, 30 minutinhos de caminhada. Tá sem tempo? Troca o elevador pela escada. Tá vendo TV? Levanta e faz uns agachamentos no comercial. O ponto principal é esse aqui, Não é sobre fazer o exercício perfeito, é sobre fazer o esforço possível. O que conta é se mexer de forma consistente. E com isso, a gente chega na grande conclusão. A verdadeira mágica, se é que a gente pode chamar assim, ela não está numa coisa só. Não é o chá, não é o ovo.
É a soma de todas essas pequenas atitudes. E essa frase aqui, ela resume tudo, né? Não é uma busca por uma solução milagrosa, mas sim pela construção de um resultado que dure. É a soma dessas pequenas coisinhas, feitas todo dia, com atenção, com consciência, sem exageros. É isso que, no final das contas, gera a grande transformação. Bom, a nossa pílula do conhecimento de hoje foi essa. Se essa explicação, se esse desafio de 7 dias ajudou a clarear as ideias e deu aquela inspiração, então mostra pra gente. Deixa um like no vídeo, se inscreve aqui no canal e, claro, compartilha com aquela pessoa que também pode se beneficiar dessa conversa. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.